Boa noite, professor. Me chamo Ranciali Tadeu e vou falar um pouco da estrutura monolítica. Então, nessa estrutura, todas as funcionalidades dela compartilham o mesmo espaço de endereço e são executadas no modo núcleo, com acesso total ao recurso dos sistemas. Uma das vantagens da estrutura monolítica é a sua simplicidade, já que tudo está integrado em um único programa executável. Isso facilita o acesso e a execução das funcionalidades do sistema operacional. No entanto, essa abordagem pode ter algumas desvantagens, como falta de modularidade, dificuldade na adição e remoção de funcionalidades e maior risco de estabilidade e falha em todos os sistemas. É importante mencionar que existem outras estruturas também de sistemas operacionais como microkernels, que buscam separar as funcionalidades em módulos independentes para melhorar a modularidade e a estabilidade do sistema. Bom, é só isso. Era isso. Boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre o microkernel, que é uma arquitetura de sistema operacional que minimiza o núcleo do sistema, mantendo apenas funcionalidades essenciais, como o gerenciamento de memória e comunicação entre processos. A maior parte do serviço, como de drives e servidores de sistema, é realizado no espaço do usuário, fora do núcleo. Isso torna o sistema mais modular, seguro e flexível, permitindo a adição ou remoção dinâmica de componentes, bem como isolar erros em componentes individuais, para melhorar a confiabilidade. O Minix 3 é um exemplo de sistema operacional que segue a arquitetura de microkernel. Por exemplo, o Minix 3 é um sistema operacional de código aberto baseado em microkernel. Foi criado pelo professor Tannerball como um projeto acadêmico para ensinar princípios de sistemas operacionais. O Minix 3 difere de muitos sistemas operacionais em sua arquitetura de microkernel, onde o núcleo do sistema é mantido extremamente pequeno e apenas fornece funcionalidades essenciais, como gerenciamento de memória e comunicação entre processos. A maior parte dos serviços do sistema, incluindo drives e dispositivos e servidores de sistemas, é realizado no espaço do usuário. As principais características e objetivos do Minix 3 são microkernel, segurança e confiabilidade, reencarnação e ensino e pesquisa, É isso aí. Olá, meu nome é Gustavo, vou estar falando um pouquinho agora sobre máquinas virtuais, que são basicamente computadores dentro de outros computadores, que são feitas baseadas no hardware do computador físico, e através disso você consegue executar diversos outros sistemas operacionais, não precisa ser exatamente aquilo que você tem. Um dos benefícios, que é o que muitas empresas fazem, usam ele como servidor, como formas de armazenar algum conteúdo. Muitas pessoas usam até para meios de estudo, porque você consegue ter um computador específico, dentro da sua outra máquina só para estudos ou para outras coisas, Desenvolvedores usam também. Então, muitas vezes a empresa não trabalha com um determinado sistema operacional, trabalha com um outro e acabam utilizando máquinas virtuais. E basicamente é isso, máquinas virtuais é muito interessante. Boa noite, pessoal, aqui que está falando é o Augusto. Hoje eu estarei falando sobre a operação modo cliente-servidor, isto é, estamos falando sobre os recursos que a internet fornece, onde o modo cliente-servidor pode ser baseado em requisições e respostas, isto é, solicitações do cliente e a operação em seguida da resposta do servidor, correto? Ou seja,
Como os principais componentes desse modo, entre eles são, vou citar só 3, tá? Para ser bem breve. Servidores, obviamente, o cliente, né, que faz a requisição, e a rede, que é o que faz a conexão entre eles todos, né, que permite conexão entre cliente e servidor. Vou citar aqui o que seria uma função cliente. A função cliente nada mais é que realizar as requisições, isso é, solicitações para o servidor e pedidos que seja, aí vai de cliente para cliente. A função servidor nada mais é aquele que fornece o serviço designado da rede, correto? Sendo assim, recebendo e respondendo às solicitações do cliente. E a função rede nada mais é que permite essa conexão toda entre servidor e cliente, certo? É isso aí. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Leonardo e irei falar sobre sistemas operacionais e estrutura em camadas. Em estrutura em camadas a gente tem o usuário, o shell, o kernel e o hardware. Sobre o kernel, ele é o núcleo do sistema operacional e sempre permanece na memória do computador, contendo código de baixo nível que controla o gerenciamento de hardware para outros programas que precisam de ser. Sobre o hardware, ele é a camada mais baixa que lida diretamente com os componentes físicos do computador, como CPU, memória, dispositivo de armazenamento e periférico. E muitos comandos, apesar de parecerem simples, são na realidade muito complicados. Desta forma, é muito mais interessante separar as rotinas que servem de interface ao usuário. E sobre algumas funções importantes do kernel são as seguintes: tratamento de interrupções, criação e eliminação de processos, sincronização e comunicação entre processos, gerência de memória, entre muitos e outros fatores. E a estrutura em camada serve para basicamente determinar se o arquivo existe, determinar se o usuário tem permissão para acessar o arquivo, localizar o arquivo, ler o arquivo, determinar onde o conteúdo deve ser impresso ou escrito na saída. É isso, obrigado.